Boa noite, igreja, graça e paz, que a unção e a fidelidade do Senhor possa estar sobre a sua vida e que a gente possa sair daqui melhor que nós entramos, amém? Gostaria que os irmãos ficassem de pé, nós vamos estar lendo a palavra. Gostaria que os irmãos abrissem em Neemias 4, nós vamos ler do 1 até o 3, Neemias 4, nós vamos ler de 1 a 3, e depois nós vamos passar pelo capítulo todo. Neemias 4, eu também estou lendo na NVI, se quiserem colocar ali. Neemias 4, de 1 a 3 diz assim: Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ele ficou furioso. Diga, furioso. Ele ridicularizou, diga, ridicularizou. Ele ridicularizou os judeus e na presença dos seus compatriotas e na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria. Disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que eles vão restaurar o seu muro? Eles irão oferecer sacrifícios, irão terminar a obra num só dia? Será que eles vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras se desabe. Amém, vamos orar. Pai, nós te bendizemos, glorificamos a Ti o Teu nome, sabemos que Tu és o Deus da graça, da bênção, sabemos que Tu és o Deus que quer nos guiar a outros patamares, ó Pai, que Teu Santo Espírito fale ao nosso coração o que Tu deseja nesse tempo de tribulação, nesse tempo, Pai, de muita provocação. Nós queremos Te glorificar e Te bendizer, porque sabemos que a Tua palavra é a resposta, Pai, que ela seja realmente lâmpada para os nossos pés, que ela possa indicar luz para os nossos caminhos, e que Tu possa direcionar na melhor forma, da melhor jeito, da melhor maneira que Tu tens para a nossa vida. Que sejam feitas, falado aqui, Senhor, coisas do Teu Espírito, e não da boca de homem, mas que Tu, Senhor, possa mesmo revelar ao nosso Espírito o que Tu tens, ó Pai, e seremos cautelosos, singelos, Senhor, teremos gratidão de dedicar só a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Pode se sentar. Antes da gente contextualizar aqui esse texto, né? Tudo que tem a ver com Neemias é uma coisa que eu me aprofundo nesse livro. Esse livro de Neemias é um livro que, quando a gente entra nele, a gente vai verificar o que um homem, com a graça de Deus, com os caminhos do Senhor, com as orientações do Senhor, pode fazer. E quando você tiver a oportunidade, leia esses capítulos que são tremendos, pouca coisa, 13 capítulos, mas que vai valer a pena para a tua vida. Então, agora nós gostaríamos de falar hoje, o tema que a gente gostaria de falar é sobre, na verdade, um questionamento, né? Aceitar a provocação ou cumprir a missão. Diga para o seu vizinho aí: aceitar a provocação ou cumprir a missão. Nós vemos aqui um momento crucial na vida de Neemias. Neemias, só para a gente contextualizar, era um homem que, nesse momento, até então, ele era um prisioneiro, não é? Toda essa passagem de Neemias aconteceu com o povo judeu. Aqui nesse momento eles eram cativos a um determinado povo. Desde 586 a.C., o povo judeu foi cativo do povo da Babilônia. E a Babilônia tinha um método específico. A Babilônia não ia lá e dominava o local. Eles iam até aquele local e retiravam os melhores mentes, as pessoas da cidade deles, e levavam para a Babilônia. A Babilônia ficava distante aproximadamente 1.600 quilômetros em relação a Jerusalém, e aqui, em 586 a.C., ela é tomada, né? A Jerusalém e todo Israel é tomada pela Babilônia. Mas 465 a.C., a Babilônia,
é tomada pelo outro império, que é o Império Medo-Persa, e nessa época aqui de Neemias, já é o Império Persa que está dominando. Artaxerxes, né, é o rei persa daquela ocasião. E em 458 a.C., ele deixa ir Esdras até Jerusalém para que sejam restaurado o templo. E depois, um pouquinho depois, em 445, Neemias sente no coração, alguém vai lá para a Babilônia e ele pergunta: como que está o nosso povo? Era um homem que trabalhava para o rei, mas era um judeu. Era um homem que naquela época ele era o principal homem de confiança do rei, do Artaxerxes, não é? E ele era, que hoje é o Irã, mas é a Pérsia, né? E ele era, a Pérsia hoje é o Irã. E esse povo dominava aquela situação, e ele era tão de confiança que era o copeiro do rei. O copeiro do rei naquela época, ele bebia a bebida do rei, para ver se não estava envenenado, ele comia a comida do rei, ele convivia com o rei, então era uma pessoa de muita confiança do rei. E nessa coisa da confiança, vem alguém de fora e ele pergunta, um irmão dele, ele pergunta: como está o meu povo? E ele diz: o nosso povo está em opróbrio, o nosso povo está com os muros derribados, o nosso povo está com as portas derribadas, o nosso povo está com tudo incendiado. E naquela época, muro significava segurança, muro significava colheita dentro da cidade. Os muros eram bem grandes, fortificados. Esses muros eram quase 25 quilômetros de muro. Quem vai hoje para Jerusalém pode ver uma partezinha dele, não é? Pequena parte, mas esses muros eram muito grandes, e esses muros protegiam, mas estavam todos incendiados e derrubados. Ele chora muito, fica muito triste, ora, e Deus dá uma direção para ele, todo um planejamento, toda uma missão. Mesmo ele sendo copeiro do rei, ele se imbui daquele homem, que ele vai ser agora gestor do reino de Deus, e vai querer ir lá reconstruir. Num belo dia ele ora muito, por 4 meses ele ora, e uma hora o rei olha para ele e diz: você está triste, ô Neemias. E essa tristeza não é uma tristeza boa, parece que é uma tristeza do coração. Ele fala: e agora, meu Deus, o rei vai me matar, porque qualquer coisinha o rei achava que estava contra ele, não é? Mas ele conta a história do que aconteceu, e o rei se comove daquilo que ele diz, e envia ele para Jerusalém. Ele viaja, né, quase mais 3, 4 meses de viagem, esses 1.600 quilômetros, vai até Jerusalém e começa a reconstrução dos muros. Lá ele monta toda uma equipe, ele busca as pessoas corretas, ele envolve as pessoas, e quando já está em execução, ou seja, a missão dele já está em andamento, vem essa palavra no capítulo 4. Tudo isso já aconteceu e vem essa palavra. Quando Sambalate soube que estavam reconstruindo o muro, ele ficou furioso. E ele o quê? Ele ridiculariza aquele povo. Ele começa a provocar. E esse termo provocação, eu na verdade lendo também sobre Neemias no livro do pastor Marcos Arraes, ele fala sobre a provocação no capítulo, e textualmente eu peguei aquele capítulo, e nós estamos aqui tentando digerir aquilo que está ali, mas com muita graça. Eu gostaria que você entendesse que tudo que tem no reino, nós somos seres espirituais, que temos um corpo, temos uma alma, não é? E às vezes as coisas materiais não acontecem na sua vida e na minha vida, porque a gente quer agir no campo material. Mas o reino espiritual comanda o reino físico, o reino material. Primeiro, é preciso que as coisas se liguem aqui na terra para ser ligadas nos céus. Depois as coisas, ou ser desligadas na terra, serão desligadas nos céus. Então, por isso que nós queremos falar sobre: ou eu aceito a provocação, eu tenho que escolher entre a minha vida, ou eu vou cumprir a missão. E os provocadores têm uma característica, aqui só fala de Sambalate e Tobias. Sambalate e Tobias é uma figura espiritual do provocador, é uma figura do tentador, é uma figura daquele que está querendo te desestabilizar, né? Provocar, no dicionário, é incitar, desafiar, injuriar, estimular. Provocação é o ato de provocar, é o desafio, tentação, está escrito isso no dicionário. E missão é o ato de enviar, é a incumbência que você tem, é uma comissão diplomática, é um sermão doutrinal. Isso é uma missão. E como a gente vê, né, no dia a dia, as pessoas se degladiando, né? E nós vamos ver que isso é uma constante na Bíblia, né? Uma constante na Bíblia. A gente vê as coisas espirituais, para elas se materializar,
é preciso que o reino espiritual esteja em conjunto. Na semana passada, o pastor Wilson falou de uma parte em que Jesus é tentado. Ele falou sobre os questionamentos. Não muda nada. Aqueles questionamentos, quando ele fala dos questionamentos, que o inimigo, Satanás propriamente, foi lá, depois de 40 dias que Jesus estava em jejum, ele foi lá e ele questionou o amor do Pai, ele questionou os motivos de Deus e questionou os caminhos de Deus. E quando a palavra veio, eu disse assim: Senhor, nós estamos falando como se fosse uma continuidade de tudo aquilo, mas a palavra pejorativa é o que o provocador faz. Ele monta uma caricatura injusta, ele denigre a imagem junto à opinião pública, ele mancha a reputação das pessoas. O objetivo é destruir o outro, é tirar o foco em relação à missão, a sua missão e a minha missão. E digo a vocês, é muito importante que cada um de nós, jovem, adulto, um pouquinho segunda idade, terceira idade, tenha uma missão em cada área da sua vida. Busque isso de Deus e Deus dará. Quando a gente olha lá, qualquer empresa que você pega hoje, você vai ver que a empresa tem uma visão, uma missão e valores. A gente, nas áreas da nossa vida, na minha família, na minha congregação, no meu trabalho, nos meus relacionamentos, eu tenho que ter firmado dentro de mim uma visão, que é a visão que Deus dá, uma missão, que é a bênção para conquistar essa visão, e os valores, os quais nós vamos pautar toda a nossa conduta para poder conquistar essa missão e chegar finalmente na visão. Ou a gente faz isso, ou a gente fica titubeando. É o que tem acontecido no nosso país, é o que tem acontecido no nosso governo, é o que tem acontecido no nosso dia a dia. Cada dia tem uma novidade principal, em que as pessoas se preocupam muito mais em falar, em querer degladiar com o outro, do que prosseguir a sua missão. Isso vai valer para a sua vida, vai valer para a minha vida e vai valer para o nosso dia a dia. Então, como fazer? Como fazer então? Assim como aprendemos as reações lá de Jesus, naqueles questionamentos, nós queremos também aprender com Neemias a não aceitar a provocação durante a execução e focar o quê? Na sua missão, nos teus desígnios e aquilo que Deus tem e aquilo que Deus quer. Amém? Então nós temos alguns pontos que a gente gostaria de permear. O primeiro ponto, para que você não aceite a provocação e foque e realmente cumpra a sua missão, é jamais trocar insultos com os seus inimigos no terreno deles. Jamais trocar insultos com os seus inimigos nos terrenos deles. Resumindo, ignorar. Ou você ignora aquilo que o teu inimigo quer, aquilo que o teu provocador quer fazer, porque ele quer te desestabilizar, quer me desestabilizar. Se você tem um propósito em relação à sua vida, em relação ao dia a dia, você vai ver que ele quer roubar, ele quer estar ridicularizando. Esse é o jogo de ridicularização, é o jogo que eles querem jogar o que? No campo deles. Jamais lutar no terreno deles. No verso 2 a gente vê eles jogando com a plateia, eles gostam de falar para a plateia, e na presença dos seus compatriotas, eles não falam em segredo. E por que acontece tanta coisa hoje com a mídia, tanto fake news? Porque a maioria das provocações vem para o público, a maioria das provocações quer ridicularizar as pessoas, a maioria das provocações vem para uma grande mídia, e o sujeito fica preocupado, o que será que vai acontecer? Mas essa é o princípio. Ele vem, ele provoca, né? Ele quer que as coisas aconteçam, ele vem na mídia, no WhatsApp, ele diz esses frases judeus, o que será que eles querem? Você vê, eles irão terminar uma obra num só dia. Será que esses frases judeus vão ressuscitar as pedras, todas as pedras ali queimadas da construção, daqueles montes de entulho, pedras? Mas Tobias, o amonita, ele vai mais longe, ele diz, eu estava do meu lado, ele completou, pois que construam, basta uma raposa, que uma raposa suba lá, para que esses muros de pedra se desabem. Então o que ele tinha? Ele sabia que naquele momento, a queda era uma missão importante. Aliás, Sambalat tinha sido governador de uma outra região ali próxima. Ele tinha interesses políticos. E às vezes a gente se envolve e não entende esses interesses, mas Neemias entendia plenamente esses interesses.
Essa não era a primeira vez que eles tinham tentado, não é a segunda vez que eles tinham tentado, mas Neemias ignora. Neemias deixa eles falando sozinho. Neemias tem uma visão, porque Deus deu para ele está caminhando na missão, e baseia pautado em cima dos valores para um projeto de vida abençoado, amém? Neemias faz, como diz Salomão, lá em Provérbios 17, 27, retenha as suas palavras. Não fale tudo que você quer falar. Retenha as suas palavras, porque muitas vezes as palavras vão de encontro ao interesse do outro. O seu provocador quer que você fale, venha discutir com ele no campo dele, na baixeza dele. Não, fique no posto que Deus te colocou, amém? E encare a visão que Deus tem para a tua vida. Encare a missão reta, linear que Deus tem para a tua vida, porque senão você se perde. Por isso que é importante você ter vários campos. Diz o Provérbios 11, 12, que o homem prudente, ele se cala. Prudência, meu irmão, e canja de galinha não faz mal para ninguém. Prudência nessa hora, porque ele quer te desestabilizar. E é interessante que às vezes as pessoas não entendem, né? É muito interessante isso. Por isso que eu sempre digo, é muito importante que cada um de nós tenha isso muito claro na sua vida. Um dia nós podemos falar só disso, e o livro de Neemias é amplo para isso. Qual é a visão que Deus tem para a sua vida como família? Qual é a missão? Quais são os valores que você vai pautar para conquistar a visão que você tem? Qual é a visão que Deus tem para o seu trabalho? A missão que você tem no seu trabalho, que não pode ser a única de ganhar dinheiro. Tem outras missões. E quais são os valores pautados nos relacionamentos, na igreja, na congregação? O Pacola acabou de falar aqui agora. É difícil, mas nós sabemos que é muito bom você ter mais salas. Eu vejo crianças hoje abençoadas, eu vejo pessoas tocando aqui que há uma época atrás, há 20 anos, eram crianças. E hoje eu vejo elas nos caminhos do Senhor. Faltou sala, vamos fazer, está difícil, a condição não está boa. Não, mas a nossa missão é superior à condição que hoje nos apresenta. Se eu não entender isso, eu paro diante das dificuldades, olho para a coisa material e não entendo que isso é discernido no Espírito. E ia lá, com tanta tranquilidade, Neemias olha, depois nós vamos continuar, e discerne. Então o primeiro ponto, resumindo, é ignorar, jamais trocar insultos com seus inimigos no terreno deles. Se você tem certeza da visão que Deus te deu, da missão que você está contemplando e dos valores que são pautados. Para dar um exemplo simples, é simples, mas ele é triste, mas ao mesmo tempo, se a pessoa tem a visão, sabe o que a palavra diz, ele muda o foco dele. Uma vez, fui atender uma determinada pessoa, e a gente fala aqui, tudo que a gente fala aqui, sempre para efeito de graça e de bênção, né? A gente não cita nome, mas é autorizado pelas pessoas que a gente fala, porque é bênção para cada um de nós. Ele me procurou, estava com um problema, ele tinha uma empresa, e estava com um problema muito grave. E esse problema grave que ele tinha alguns parentes, pessoas que trabalhavam com ele, e o pai dele trabalhava com ele nessa empresa. O pai trabalhando nessa empresa, ele disse que estava impossível, ele não conseguia conversar com o pai, ele não conseguia olhar para o pai. A gente sempre ora antes de atender, orei, e ele, quando ele chega, ele diz assim, mas o que foi de tão grave? Ele chorando me disse assim, o meu pai me roubou. Textualmente, todos os documentos comprovavam, as coisas indicavam tudo isso. Eu parei, orei e disse a ele, engraçado, você sabe qual é o que Deus tem em relação à família? Quais são os propósitos? Vamos tirar a parte do negócio do meio, né? Vamos colocar só a sua família em relação a você e ao seu pai. Eu me lembro que está escrito no 5º mandamento, em que você deveria honrar pai e mãe, para que tudo te fosse bem e que os seus dias fossem longos. Lá não está escrito, vírgula, porém, se o seu pai for mal ou te roubar, você não deve honrar teu pai e mãe, deve cortar as relações com ele e tudo está certo. Ele olhou para mim e falou, é verdade, não está escrito. Eu falei, presta atenção, se você sabe qual é a visão que Deus tem para a família, separe uma coisa de outra. Seu pai é seu pai, ele sempre vai ser seu pai.
independente do que ele fez ou do que ele não fez. Assim como tem alguns casos desses que acontecem com o filho, eu digo a mesma coisa para o pai. Por quê? Porque você tem que entender o que Deus fala sobre a família, o que Deus fala sobre ser honrar pai e mãe, e isso faz toda a diferença. No quê? No resultado que você quer ter. Você tem que ignorar o que o provocador está dizendo, essa palavra grave, roubo, roubo, roubo. Você tem que olhar para o provocador e dizer: provocador, ele me roubou, mas ele é meu pai, ele continua sendo meu pai, e eu vou fazer aquilo que é a minha missão, como ser humano, como uma Bíblia ambulante, que Jesus disse: ide pregar o evangelho com amor. Eu vou chegar até ele, e quem sabe um dia, talvez, ele vai lá nos outros mandamentos e diz: não roubareis. Ele vai se sentir o quê? Constrangido por aquilo, mas é alguma coisa de dentro para fora. Mas eu fiz a minha parte, eu fiz a visão que Deus tem sobre as coisas, eu cumpri a missão, eu não parei no meio do caminho. Por quê? Porque algo material impediu que as coisas acontecessem. Então o que nós temos que fazer? Entender quais são os propósitos e a visão que Deus tem para cada coisa. Ah, mas é difícil, mas se fosse fácil, todo mundo fazia, amém? Glória a Deus. Então, a gente tem que entender que em certas ocasiões nós temos que ignorar o que o provocador está dizendo e fazer o que Deus diz que é certo, amém? Repita após mim: diante da provocação e da calúnia, não devo trocar insultos com o meu oponente, e sim focar na missão que Deus tem para cada área da minha vida, amém? Eu não vou ficar trocando, porque eu tenho uma missão, sei onde eu quero chegar, sei onde eu estou, o que eu vou fazer e para onde eu quero ir, amém? É diferente, né? Ponto número 2, usar a arma da oração como um antídoto diante da indignação. Repetindo, usar a arma da oração como um antídoto diante da indignação, amém? Nossa identidade, sua identidade, minha identidade, né? Está baseada onde? Naquilo que as pessoas dizem, ou naquilo que o meu Deus, nós ainda cantamos uma música agora mesmo, diz que eu sou. O que o Senhor diz que eu sou é a minha identidade, não é o que as pessoas dizem que eu sou, que é a minha identidade. Ou eu entendo isso, ou eu vou viver rastejando, pensando naquilo que as pessoas estão dizendo, assim como Jesus, que dizia: olha, a minha identidade é fazer a vontade do meu Pai. A minha identidade, a sua identidade como cristão é fazer a vontade de Deus, é balizada nas coisas que Deus falou, e se Deus falou é porque é verdade, amém? Nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Claro que nós vamos buscar a cada dia a estatura do varão perfeito, mas eu tenho que entender. Se nós não entendermos isso, nós vamos ficar pensando, rastejando e nos alimentando de coisas que não são próprias. Romanos 12, 19 diz assim: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor dos exércitos, amém? A vingança é do Senhor. Não adianta você querer fazer justiça com as suas próprias mãos, amém? Ignorar, quando você ora, o seu coração se enche, e não vai acontecer o que nós escutamos essa semana, é coisa de louco. Um quer fazer justiça com a própria mão, porque o outro falou, porque fez, e acha que pode fazer. Eu pego, mato uma pessoa e acho que eu fiz a justiça. Mentira, isso materialmente pareceu para você que fez a justiça, mas não é verdade. Nós estamos vivendo num país que as pessoas não entendem isso, e as pessoas acham que dá para fazer. Meu pai, o que o provocador quer que você fale, sabedor, né? Aqui que você tem que fazer, calar-se, ficar tranquilo e orar. Quando você ora, olha aqui que Neemias fez imediatamente, no 4, ele diz assim, nós lemos até, ele diz assim: ouve-nos, ó Deus, pois nós estamos sendo desprezados, fazes cair sobre eles a zombaria, sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra, não perdoe os seus pecados, nem apague as suas maldades, pois eles provocaram a tua ira diante dos construtores, amém? Ele foi lá e orou, ele pediu a Deus, e Deus vai encher, vai convencer, porque você não convence ninguém pela força, mas o Espírito a todos convence, amém?
o Espírito prescusto, essa mídia santa vai, modela as pessoas, encabeça o que Deus tem, o que Deus quer fazer. Então, não adianta você entrar nesse embate, não adianta você ficar querendo, qual é a tua identidade? A minha identidade, não, a sua identidade, a minha identidade é em Cristo Jesus, amém? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós somos a imagem prima de Deus. A Bíblia diz que nós ainda quando eram informes, nós somos a obra-prima é a obra primeira, ou seja, não tem ninguém daqui que tem a mesma impressão digital, não tem ninguém daqui que tem a mesma íris, nós somos diferentes, porque Deus tem um zelo especial com você e comigo, amém? Quando você ora, Ele sabe do que você precisa, acampa dentro do seu coração, vem e te modela, você diz, mas Senhor, será que aquele preconceito meu pode cair? Pode. Será que aquela pessoa que às vezes ele tem uma visão diferente de mundo, de política, eu preciso pensar que ele tem que morrer? Não, Senhor, ele só tem uma opinião diferente, mas é uma pessoa que amanhã pode mudar. Quantas pessoas que eram uma coisa há 18 anos, com 20 era outra, com 30 era outra, com 40 são outra, amém? Ou eu tenho essa convicção de que eu não milito com as pessoas, mas eu milito com principados, potestades, o espiritual do mal, da maldade, Sambalate, Tobias, que quer o que? Te provocar realmente para você pensar que você milita contra as pessoas. Nós não militamos contra as pessoas, nós não lutamos contra a carne, contra o sangue, sim, contra principados, potestades, ossos do mal e da maldade. Ou eu entendo o reino espiritual, ou eu claudico, né, no material, amém? É preferível você flutuar no espírito do que sucumbir no material, amém? Vai flutuando, porque o intangível, Deus pode, Deus faz, não adianta você querer. E para a gente descontrair, eu vou contar uma historinha para vocês. Às vezes a gente fica com certas coisas que aquilo te impacta naquele momento que a pessoa fala alguma coisa. Há uns 15 anos atrás, 15, 20, né, porque meus filhos ainda eram pequenos, eu me lembro que eu tinha saído para dar uma volta com o meu cachorro, e o meu cachorro naquela época, hoje eu não tenho mais cachorro não, mas naquela época era um cachorro muito pequenininho, era um Yorkshire pequenininho, desse tamanhozinho, mas ele corria muito, ele gostava de correr, eu saía, dava uma volta com ele na praça, sempre tal, tranquilo, livre, né, saía várias vezes, né, na semana sempre, pelo menos 1 ou 2 vezes por dia a gente saía, e eu corria tal e tudo mais. Um belo dia, meu filho, chegando em casa, ele disse, pai, vou te falar uma coisa. O que foi? Eu vi você, um dia desse eu saí aqui, vi você cair com um cachorrinho. Ele disse assim para mim, você sabe que, não sei, pensa no que eu vou te falar. Fala, meu filho, o que é? Jovem, né? Gosta de brincar, de falar. Ele disse, pai, você acha que fica bem você... O tênis combinando com o short combinando com a camisa combinando com o boné, sair com um cachorrinho desse tamanho, de vez em quando ainda dá uns pulinhos, pai, não vai ficar bem, não tá legal. Eu vi, você corre de lado, mas meu filho, o que tem? Eu estava fazendo ginástica, pai, mas não tá bem, não tá legal, né? Toda vez que eu ia sair, eu pensava naquilo. Toda vez que eu ia sair, daquele momento em diante, aquilo vinha em mim, eu falava, oh meu Deus, mas será que eu vou ficar pensando nisso? Amém? O cachorro não tem nada com isso, amém? Tirei isso, né, da minha cabeça, não, eu sou eu, a minha identidade é outra, amém? Apesar de estar combinando, né, tenho filho, tenho um alinhamento, as pessoas me conhecem, é assim, aquilo te provoca, você fica com aquilo na cabeça e parece que aquilo vai te dominar, amém? Então, qualquer caso desse, as pessoas acham que, puxa vida, se eu não me dou bem com meu pai, que legal, o azar é o dele. Não, o azar é o meu, porque aquilo me prende. Eu não perdoo meu pai, a minha mãe, não, o azar não é só o dele, é meu, porque aquilo me prende. É claro isso na Bíblia, não é? A palavra diz que quando você tem alguma coisa com a esposa ou com o esposo, que a oração não passa do teto. Então toda vez que eu tenho alguma coisa, eu falo, oh meu Deus, eu preciso lá, ela está chateadinha, mas não pode, porque nossa, minha oração não vai passar do teto, né? Ou eu entendo isso, ou eu vivo no mundo como todo mundo, nesse mundo material, fazendo o que todos fazem. Então, meus irmãos, a primeira palavra, ignorar, né? Que resume o primeiro ponto. O segundo ponto, orar, amém?
Então, saber qual é a tua identidade, saber quem você é em Cristo Jesus, saber quais são as suas diferenças. Repita após mim: minha identidade não está baseada no que as pessoas dizem de mim, mas naquilo que o meu Senhor, Criador, diz que eu sou. O que dizem de mim não pode paralisar, ou obstruir, ou impedir a missão que Deus me deu, segundo a tua visão, baseado nos teus valores. Amém? Ou eu entendo isso, ou eu fui ficar em função de o que o cara falou, o que o outro não falou. Puxa, mas que legal, o que é, o que não é. Amém? A gente tem que entender certas coisas, ou a gente entende ou a gente não entende, a gente sucumbe. Amém? Terceiro ponto: confiar que nós temos um Deus que lida e cuida de cada situação de forma individual, de forma única. Confiar que nós temos um Deus que lida e cuida de cada situação de forma única e sublime. 1 de Pedro 5,7 diz assim: lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Lance sobre ele toda a sua ansiedade. Ele tem cuidado de vós, ele tem cuidado de mim. Eu tenho que confiar que nós temos um Deus soberano em todas as coisas, confiar que nós temos um Deus doador de todas as coisas, confiar na mordomia que vem do Pai, que tudo que é dele é meu, eu estou tomando emprestado, né? Às vezes eu devolvo 10, 12, 15, acho muito, mas não, eu estou ficando com 90, 85, 87, porque tudo é dele. Confiar que eu tenho esse Deus que prescuta todas as coisas, que vê todas as coisas, que tem as coisas sob o controle das mãos dele, e aí nós vamos saber que fica mais fácil fazer a missão, fica mais fácil entender as coisas em todas as áreas da nossa vida, qualquer área de relacionamento. Esse Deus tem um propósito. E pensando em uma outra área do relacionamento, isso pode atrapalhar, né? Eu confesso a vocês que quando antes de eu vir para Jesus, há 26 anos atrás, eu não entendia, por exemplo, que a minha esposa era um presente de Deus para a minha vida. Quando eu li isso lá em Provérbios, eu achei lindo. É uma herança bendita. Diz lá que a mulher valorosa é uma herança que vem de Deus. Então eu olhava aquilo, eu falei, como que pode? Eu saí da zona norte para a zona leste da cidade, vim morar em frente à pessoa que eu depois me casei. Olha que loucura, olha que Deus tremendo, ele pinça de um lado, manda para o outro, a herança bendita. Então aquilo é uma coisa que me impactou. Por quê? Se é uma herança bendita, e está escrito na palavra de Deus, que a primeira instituição que Deus fez foi o casamento, lá em Gênesis 2, o casamento então é uma bênção. Se é uma bênção, como que eu posso fazer para as coisas se coordenarem, né? Então eu entendi e sei e vi que eu tenho que fazer minha esposa feliz. Eu fazendo minha esposa feliz, eu vou estar cumprindo o meu casamento. E ela me honrando, é aquilo que está na palavra de Deus. E às vezes tem coisas pequenas, que você, às vezes, se você pensar, orar um pouquinho, não precisa de muito transtorno, você executa de forma melhor. Por exemplo, eu sempre fui uma pessoa muito perfeccionista, disciplinado, e o perfeccionista, muitas vezes, ele se torna um peso para outra pessoa, porque nem todo mundo é perfeccionista, né? Nem todo mundo quer as coisas exatamente, porque cada um é cada um. Você vive, vem duas pessoas, uma vem do lado, outra do outro, amém? Então no começo de casado, até a pasta me incomodava, eu apertava certinho do fundo para o começo, ela apertava no meio, na beirada, em qualquer lugar, e eu falava, meu pai, vai ser assim a vida toda? Quando eu entendi Jesus, eu não ligo, porque a pasta é a mesma, do mesmo jeito, da mesma forma, ela aperta de um jeito, eu aperto do outro e vamos vivendo, amém? Esses dias, há 3 semanas atrás, ela tá imbuída, né, em fazer um álbum, um painel de fotografia. Nós temos muitas fotos, e quem sempre cuidou das fotos fui eu, fotos, filmes, eu sempre cuidei, ela nunca ligou muito para isso, coisa de tecnologia, de filme, desde a época daquelas câmeras grandes, era sempre eu que fazia e tal. Ela começou a recolher esses álbuns, né, de fotografia, e começou a colocar na nossa sala de estar, numa cadeira que tem lá, né, e coloca um álbum, 2 álbuns, 3 álbuns, 4 álbuns, 5 álbuns, eu fui vendo, 6 álbuns, 7 álbuns,
8 álbuns, eu vendo aquela coisa me indignando. Eu falei, meu pai, fala alguma coisa, não fala, mas se eu falar lá, ela vai ficar triste, ela vai achar que eu estou criticando, então eu não posso falar. Foi indo, passou uma semana e eu vi o álbum, álbum, meu pai, orava, Senhor, me dá graça, pai. Foi indo, eu fui acalmando, aquele álbum já não me perturbava mais. Faz de conta que é uma decoração, um é pretinho, um é vermelhinho, um é branquinho, um é azulzinho, toca. Um belo dia, passaram 2, 3 semanas, ia chegar umas pessoas para fazer um jantar ou uma coisa, eu disse, meu amor, me diz uma coisa, não seria melhor pedir para a mocinha que está fazendo uma limpezinha aqui, tirar os álbuns, colocar lá naquele armário lá das crianças, porque pelo menos nós vamos ficar sem ver eles aqui. Ele falou, você está certo, pega os álbuns mesmo, pede para ela vai lá e põe lá. Oh, glória a Deus, não saiu nada. Amém? Só em Jesus para você saber disso. Por quê? Porque para o perfeccionista parece que vai te matar aquele troço. Amém? Mas é o provocador. Quando você dibra o provocador, o que em relação à missão que você tem na tua vida, ou o sujeito te manda um WhatsApp. Hoje o WhatsApp então é um inferno. O cara te manda um negócio, você fala assim, respondo, não respondo. Ora, alguns você tem que ignorar, outros você tem que orar muito e confiar que Deus vai fazer. Manda lá uma palminha, uma mãozinha, amém, meu irmão, deu certo. Amém? Cuidado, né? Cuidado, às vezes a gente entra nessa luta, entra nessa briga e não precisa, e a gente fala, puxa, isso não é uma coisa tão grave, eu não preciso agir dessa forma, e nós sabemos que nós devemos confiar, que nós temos um Deus que guarda todas as coisas, que cuida da menina dos teus olhos, e Deus diz na tua palavra, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que estão designados segundo os teus propósitos de Deus, não os nossos. Amém? Então, se você ficar firme, designado, nos propósitos que são deles, alinhados com a tua palavra, a coisa vai clarear. Amém? Não é pela força, não é pelo sangue, não é pela carne. Amém? Mas o Espírito vai convencer, e o Espírito convence. Ninguém muda ninguém, mas o Espírito muda as pessoas. Deus muda as pessoas. É de dentro para fora. Amém? É espiritual, não é material, não é com a força. Amém? Repita após mim. Confiar em Deus e guardar, que Ele guarda e que Ele cuida da minha ansiedade e do meu coração, sempre em busca, alinhado com a missão e dos propósitos que veio dEle. Amém? Vai ser assim no seu trabalho, vai ser assim no dia a dia, vai ser assim na sua vida. Ponto número 4, para terminar. Posicionar, dedicar ao trabalho no cumprimento da missão e nos poupar emocionalmente, reservando as nossas energias para que realmente importa. Então, nos posicionar, dedicar ao trabalho no cumprimento da nossa missão, em cada área da nossa vida, e nos poupar emocionalmente, reservando nossas energias para o que realmente importa. O que acontece? A gente gasta nossas energias respondendo ao provocador e nos embatendo com o nosso provocador, e não entende que se eu guardar a minha energia, vai ser muito melhor para eu cumprir a visão e a missão que Deus tem para mim. Eu perco tempo. Assim eu tenho orado para o nosso país, assim eu tenho orado para o nosso presidente, amém? Assim eu tenho orado para as pessoas, assim eu tenho orado para os nossos ministros, assim eu tenho orado por cada um colocado nominalmente, porque as pessoas confundem o que os outros estão falando, qual a missão que Deus me deu, qual é o caminho que Deus me deu, então eu não posso esmorecer. E Neemias vem e disse assim, ele fica firme, depois de orar, ele disse assim, no versículo 6, capítulo 4, versículo 6, nesse meio tempo, nós fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão, nós chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, outra vez, Sambalate, Tobias e os árabes, os amonitas e os homens de Asdop souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo todas fechadas, quer dizer, a missão estava sendo cumprida, eles ficaram furiosos. No 8, todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar uma confusão, mas nós oramos novamente ao nosso Deus, nós colocamos os guardas de noite para proteger-nos dele. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer, os trabalhadores já não têm mais força, ainda não há muito entulho, gente, porque nós mesmos não conseguiremos reconstruir. Aí começa a contaminar todo mundo.
Quando você segue o teu caminho e anima as pessoas, motiva quem está à sua volta, seu filho, sua filha, às vezes um problema de desemprego, às vezes um problema de estudo, às vezes um problema de vestibular. Não, nós temos que continuar trabalhando, conseguindo, conquistando. As pessoas vão falar que não dá, mas o meu Deus tem uma posição e Ele sabe que dá. Aí depois no 12 diz assim: e os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram, para onde quer que vocês se virarem, saibam que nós seremos atacados. Por isso, no 4:13, por isso eu me posicionei alguns dos povos atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados à espada, laços e arcos. Eu fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais, ele também falava com o povo, e o restante do povo: não tenham medo deles, lembre-se de que o Senhor é grande, é temível, lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos, pelas suas filhas, por as suas mulheres e pelas suas casas. Amém. Amém? Ou eu entendo isso, que eu tenho que continuar o trabalho, e lutar pelo povo, e lutar por esse país, e lutar pela tua congregação, e lutar pela sua casa, e lutar pelo seu trabalho, pelo seu dia a dia, imbuído nessa missão que Deus te deu. Ou nós vamos ficar variando, amém? Preocupados com o que o provocador diz, preocupados com o que o mentiroso diz, o pai da mentira diz. Você não tem que se preocupar com isso. Você tem que se preocupar com aquilo que está ali. Gente, senso comum, já dizia Voltaire, senso comum é mais incomum do que a gente imagina. Não existe. Eu quero uma coisa comum. Nós somos seres humanos com digitais diferentes, íris diferentes, vontade diferente. Então nós temos que nos alinhar o quê? Dentro de uma missão, dentro de uma visão e dos valores que Deus nos deu. Porque senso comum não existe. Esses dias, vendo um devocional, eu li. As pessoas escrevem, não sei se vocês já viram, né? Tem umas coisas assim que são escabrosas, mas as pessoas escrevem porque não existe senso comum. No manual de secador de cabelo, aquilo que eu não uso, tá bom? Mas tem gente que usa. Secador de cabelo, está escrito assim: não use quando você estiver dormindo. Verdade, escrito no manual de cabelo, de secador de cabelo. Porque deve ter sido alguém que usou um dia dormindo. Estava meio com sono, puxou tudo. Não use quando você estiver dormindo. Pensa, no ferro de passar roupa. Não passe a roupa que você está vestindo. Ô misericórdia. Teve um que foi lá e achou que era certo você passar a roupa que você estava vestindo, assim, para ficar rapidinho, sair rápido, com ele quente. Então não tem senso comum, o provocador vai falar isso para você, você vai falar: não é possível. É possível. No manual de motosserra, aquela serra que está em moda lá na Amazônia, motosserra, não tente parar a corrente com a mão, porque tem gente que quer parar a corrente com a mão, ainda está passando, o cara quer pôr a mão na motosserra para parar a corrente. Amém? Isso acontece, é o senso comum que você acha que tem e não tem. Amém? Litígios da sociedade, um falando uma coisa, outro falando outra coisa. Meus irmãos, quando o provocador, nós vemos o perguntar: eu preciso provar alguma coisa para ele? Eu preciso provar para esse provocador que eu estou com interesse. Será que esse provocador está com interesse em me ouvir? Normalmente não. E aqui você viu, ele quer falar para o público, para contaminar todo mundo, para todo mundo começar a falar: não, aquela pessoa que eu votei já não é mais quem era, eu vou me desanimar, não é aquilo que eu pensei. Calma, as coisas estão encaminhando, mas eu tenho que estar firme nos propósitos que Deus tem, baseado no campo de visão que Deus deu, baseado na linha de missão que eu tenho, baseado nos valores que Deus colocou. Amém? Ou eu entendo isso, ou nós vamos começar a degladiar. Gente, e as pessoas, a gente tem que dar liberdade para isso. Deus nos deu o livre-arbítrio. Deus nos deu o livre-arbítrio. Para quê? Porque realmente nós somos pessoas diferentes. Amém? Ou a gente entende isso, ou a gente vai ficar se degladiando. Com quem? Com o provocador. E o provocador não quer o seu bem, não quer o meu bem. Ele quer ver o circo pegar fogo. Ele quer que você vá no campo dele, militar no campo dele, para realmente dar o quê? Combustível para ele.
Saia desse caminho, esse caminho não é o melhor caminho. Existem outros caminhos. É tão interessante isso que a gente acha que existe uma coisa de senso comum. Uma vez, isso há 20, pelo menos uns 30 anos atrás, naquela época eu tinha moto, e eu me lembro que nós fizemos um edifício grande, tipo 1 por andar ou 2 por andar, grande, apartamentos acima de 300 metros. E eu me lembro que eu estava tocando, né, a moto. E engraçado, nós tínhamos acabado há pouco tempo, meses, já tinha sido entregue. E eu parei e vi, naquela época não era nem caçamba, naquela época eram umas coisas diferentes que tinham na frente. E eu parei e vi que tinha vários pisos que nós demoramos meses para encontrar. Pisos, quem arquiteto aqui sabe, daquele tipo Santo Antônio, aquele tipo, um tego desse tamanho, caríssimo, era o piso mais caro que existia na época. Tipo, um porcelanato que hoje custa 160, 150 reais, era a referência daquele piso na época. E aí eu olhei, passei e vi ele arrancado, e vi ele dentro dessa caçamba. Aquilo que pra gente era a coisa mais nobre do mundo, eu não aguentei, peguei a moto, estacionei, desci, fui conversar com o zelador. Ele disse, senhor, eu conhecia ele, o senhor me fala uma coisa, eu só estou preocupado, eu estou indignado, o que é isso aqui? Ele falou, o senhor não acredita, mas é um senhor, uma pessoa que mudou e agora ele está tirando o piso. Eu falei, mas ele está tirando o piso colocando o quê? Algum granito importado, alguma coisa que vem, né? Hoje tem granitos de 1.000, 1.200, 1.300 reais o metro quadrado, alguma coisa de fora, da Turquia. Ele falou, não, ele está tirando o piso e colocando ardósia, que custava 30 reais na época, sei lá, 20. Mas ele achava que tinha mais valor para ele do que o piso de 160, 170, amém? Isso é o que a gente imagina, que eu quero convencer o outro. Materialmente eu não vou convencer, porque cada um tem uma linha, cada um tem uma visão, cada um entende qual é a sua missão, e cada um tem um gosto, amém? Eu não posso me degladiar com o meu provocador, eu não posso me degladiar com as pessoas que estão à volta por causa disso, porque isso não leva a nada, isso não vai significar nada, e nós vamos ficar naquela coisa. Então eu tenho o quê? Que estar firme, bem posicionado. Por isso eu me posicionei. Alguns dos povos eu coloquei gente embaixo, no lado do muro, aberto, dividido por família. Ele estava sabendo qual era os propósitos de Deus. Eu preciso me garantir, eu tenho que ficar firme, porque lembre-se de que o Senhor é grande, é temível. Lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, e por suas mulheres e pelas suas casas, amém? Ficar firme, entender, lembrar que o Senhor é grande, é temível. Lutem por seus irmãos, pelos seus filhos, pelas suas mulheres e pela sua casa, amém? Ou eu entendo isso, com isso, o que Neemias fez? Resumindo, ele ignorou, porque ele queria cumprir a sua missão, o provocador. Ele orou, porque ele precisava receber do céu aquilo que Deus realmente tinha. Ele confiou, ele sabia que ele tinha um Deus tremendo, único, louvável, o general dos generais, aquele que vai à frente de todo potestade, todo principado do mal e da maldade, e ele se posicionou, ele fez a sua parte. Não adianta você fazer nada, tudo isso, se você não fizer a sua parte é entender que Deus tem um propósito, Deus tem um caminho e Deus tem uma direção. E saibam que o provocador, muitas vezes, ele quer nos levar a posições que são posições antagônicas, mas nós temos que saber onde nós queremos ir, e não existe ventos favoráveis para aquele que não sabe onde quer chegar. Se você sabe onde quer chegar, prepara a tua vela, que Deus tem um posicionamento favorável, vai levar o seu barquinho no lugar certo, em relação à sua família, no lugar certo, em relação ao seu trabalho, no lugar certo em relação à sua congregação, no lugar certo em relação aos seus relacionamentos, amém? Ou você entende, provocação sem reação, inibe a ação do inimigo e proporciona a realização da missão que vem do trono. Insistindo, provocação sem reação, inibe a ação do inimigo, não dá alimento para ele e proporciona a realização da missão que vem do trono, amém? Repita após mim, diante das provocações, as provocações internas e externas, eu devo me poupar emocionalmente
e reservar minhas energias para o que é realmente importante, com foco na missão, para realizar a visão que Deus me deu, pautado nos valores eternos e verdadeiros, em nome de Jesus. Amém? Que Deus dê graça e glórias e honras ao Senhor, que a gente tenha essa visão de continuidade, de missão e de discernimento. Amém? Vamos orar ao Senhor agora.